Continuando com a nossa aula, pessoal, nós vamos falar sobre os riscos, que vocês passam nessa adolescência. Então, a adolescência ela é mesmo uma fase meio estranha, uma fase um pouco complicada de se viver e, na verdade, até de se falar, certo? Dentre os riscos que nós já falamos, em relação às relações sexuais, a gravidez na adolescência, desenvolver doenças sexualmente transmissíveis logo cedo, da sua vida, no início da sua vida sexual. Existem outros riscos também, que seria o uso de drogas. Então, a adolescência, por ser uma fase em que vocês passam de criança para essa nova fase, acontecem essas mudanças corporais, bem como também vocês possuem algumas mudanças nas suas emoções, no seu psicológico, então vocês ficam sucintos, vocês ficam sensíveis a esses riscos, ao uso de drogas na adolescência. As drogas, elas são divididas em duas instâncias: drogas ilícitas e drogas lícitas. As drogas ilícitas são aquelas drogas que não podem ser comercializadas. É o exemplo da maconha, da cocaína, do crack e de diversas outras. As drogas, lícitas são, por exemplo, alguns medicamentos, tanto que farmácia é chamado de drogaria, o álcool, as bebidas alcoólicas, bem como também o cigarro, o cigarro, as carteiras de cigarro, que são comumente, encontradas aí em diversos estabelecimentos comerciais. Esse uso dessas drogas, pessoal, pode ocasionar centenas de malefícios ao corpo de vocês, principalmente porque vocês estão em momento de maturação, vocês estão num momento de transformação. Então, vocês podem sofrer diversos tipos de risco à saúde de vocês, colocar em risco essa saúde de vocês. O uso das drogas, ela aumenta sempre nos adolescentes no país. Então, se pegar uma percentual de pesquisas que tem até no livro de vocês, a maioria, dos adolescentes, aliás, a maioria das pessoas costuma iniciar o uso de drogas entre 13 a 15 anos, que é a faixa etária em que se encontra, a puberdade. Essas taxas, elas têm subido extremamente, então o país ele tem sofrido muito com isso, com esse aumento de adolescentes entrando no mundo da droga. E uma vez que se entra, é complicado de se sair. Então, eu gostaria que vocês conversassem com adultos, eu gostaria que vocês tivessem responsabilidades a tomar decisões em ingerir bebidas alcoólicas e a pensar com responsabilidade sobre esses assuntos, certo? Além disso, alguns estudos, também mostram que as mulheres que hoje têm 70 anos, as nossas avós, por exemplo, iniciaram suas vidas sexuais com cerca de 20, 22 anos, às vezes até mais tarde, com 25, após o casamento, Isso tudo era uma questão social, muitas vezes uma questão religiosa, as famílias, a criação também pelas famílias remetia a esse resguardo também. E hoje as mulheres, dos tempos atuais estão iniciando a sua vida sexual aos 14 anos, que na verdade acabaram de entrar na puberdade e já estão iniciando a sua vida sexual. Então, é um assunto que vocês precisam pensar. O que mudou tanto dos anos passados para os anos de hoje que ocasionou essa mudança tão
radical em relação à sexualidade das pessoas. Hoje tornou-se sexualidade um assunto muito comum. É tanto que nós estamos aqui conversando em uma videoaula sobre sexualidade. Antigamente, isso não acontecia nas escolas, então essas pessoas elas não tinham informações sobre sexualidade, sobre vida sexual ativa. Na verdade, esses conceitos eles eram passados de gerações em gerações pelos pais que conversavam com os filhos e orientavam, principalmente as moças, a resguardarem a sua vida sexual, a manter-se virgens até o casamento. Hoje, no âmbito social que nós vivemos, no novo século XXI, então fica cada vez mais normal que esses paradigmas do passado estejam ficando realmente ultrapassados. Mas o ponto que eu quero chegar aqui não é julgar se você defende que a sexualidade é uma coisa normal e que ela tem que acontecer cedo, com a idade cedo ou com a idade tardia. O que eu quero que vocês percebam é que a idade ela vai influenciar no quesito consciência, certo? Vocês acham que com 14 anos vocês já têm consciência e responsabilidade suficiente para tomar uma decisão como essa? Então eu acho que vocês têm que fazer sempre essa pergunta no subconsciente de vocês. Será que eu já tenho maturidade suficiente para iniciar a minha vida sexual? Essas são conversas importantes que vocês precisam ter com adultos que sejam responsáveis, com adultos que sejam maduros, certo? Então, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Nós íamos falar, sobre sexualidade, falamos um pouco sobre o conceito, falamos um pouco sobre os riscos dessa sexualidade na adolescência, como acontece essa maturação da sexualidade, certo? Eu espero que após essa videoaula vocês possam sempre estar refletindo sobre esse assunto com muita responsabilidade, com muita paciência. Vocês estão iniciando a vida de vocês agora, estão passando pela puberdade, então é isso. Conversem com pessoas que sejam realmente conscientes e nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.